O dia que o namorado da minha irmã me pagou pra fazer aquilo com ele. Bom, naquela época minha irmã tava namorando um menino de 15 anos. Ela tinha 14 e eu 15, a mesma idade do namorado dela. Eu comecei a perceber que ele tava tentando ficar muito próximo de mim, sabe? Ficava tentando chamar minha atenção o tempo inteiro. Até a minha irmã começou a sentir ciúmes dele comigo. Um dia eu não sei o que a gente ia fazer, mas acabamos dormindo na casa dele. E de madrugada, depois que a minha irmã dormiu, ele me chamou pra ir pro quarto dele. Eu acho que naquela época eu já sentia alguma coisa por ele, sabe? Quando eu cheguei no quarto dele, ele me perguntou se eu queria fazer aquilo com ele. E claro que eu disse que não, né? Só que aí, ele me disse que ia me pagar R$1.000 só pra fazer aquilo com ele. E eu aceitei, né? R$1.000, gente. Só que no meio daquilo, a minha irmã acordou. Ela viu tudo e acabou terminando com ele, e até hoje ela meio que não fala comigo. História de quando eu vi a minha irmã e a minha amiga fazendo aquilo no banheiro com o meu namorado. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar esse menino que já tinha 18. Ele era super carinhoso comigo. Me fazia bem e tinha conhecido já meus pais e toda a minha família. Até que um dia a gente foi numa festa. E quando a gente voltou já era muito tarde, então ele acabou dormindo lá em casa. E quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha chamado uma amiga nossa para dormir lá em casa. Só que elas estavam bem estranhas. Elas estavam se olhando estranho, com aqueles olhares, mas até aí tudo bem, eu não liguei. Então a gente foi pro quarto dormir. E como meus pais não deixavam meu namorado dormir comigo, ele dormiu na sala. Então dormiu eu, minha irmã e a nossa amiga no quarto. Super tranquilo. Até que no meio da noite eu acordei ouvindo uns barulhos. Eu fiquei super assustada e tava vindo do banheiro e eu fui lá. E quando eu olhei no quarto, eu não vi nem a minha irmã e nem a nossa amiga. E quando eu fui ver o que tinha no banheiro, estavam os três, sem roupa. E o meu namorado, inclusive, estava com a minha irmã no colo dele. Eu fiquei muito brava quando eu vi aquela cena e também não falei mais com a minha irmã, nem com a nossa amiga, e também terminei com o meu namorado. Meus pais ficaram sabendo e brigaram muito com a minha irmã. Depois de um tempo eu voltei a falar com a minha irmã, mas eu ainda não perdoei ela totalmente, sabe? Porque eu fiquei bem magoada com o que ela fez. História de quando eu perdi a virgindade com o meu professor que era casado. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade e sinceramente eu nunca fui uma boa aluna, mas enfim. Cheguei na faculdade e a primeira aula era de literatura. E o professor era muito gato, parecia aqueles atores de Hollywood, sabe? Muito gato mesmo. E conforme os dias foram passando, eu e meu professor ficamos muito próximos. E até chegamos a pegar o número um do outro. Um dia eu tava em casa e recebi uma mensagem dele me convidando pra ir pra casa dele. Eu fui porque ele disse que nunca tinha convidado nenhuma aluna, então eu me senti especial. Chegamos lá, nós sentamos no sofá e começamos a conversar sobre coisas aleatórias. Até que eu vi uns quadros pela casa com foto dele com uma mulher. E foi aí que eu descobri que ele era casado. Na hora comecei a inventar desculpa pra voltar pra casa, porque eu não queria ficar com um homem casado. E depois de uns dias ele me mandou mensagem de novo, pedindo pra eu ir pra casa dele. E eu falei que não, porque ele era casado. E ele parou de me responder e me ignorava nas aulas. Até que um dia ele me mandou um e-mail dizendo que eu ia ter recuperação depois da aula. Parte 2 de quando eu perdi a minha virgindade com meu professor que era casado. Continuando. Ele mandou um e-mail dizendo que eu ia ter recuperação depois da aula. Só que eu achei que era pra turma toda, ou pelo menos pra mais gente. Chegou lá, só tava eu e ele. Como a nossa química era muito grande, acabou rolando. E rolou aquilo. E como ele era o meu primeiro, né? A gente acabou ficando mais íntimo e mais íntimo. Gravávamos vídeos e tirávamos fotos fazendo aquilo. Um dia eu tava sentada assistindo a aula dele e o computador dele deu pane. E do nada, começou a mostrar fotos e vídeos de eu e ele fazendo aquilo. E a turma toda vendo. Ele conseguiu tirar do slide, mas já era tarde demais. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que a faculdade toda já sabia. E uma pessoa tinha tirado foto e mandado pra mulher dele. Depois disso, ele não atendia mais minhas ligações, me bloqueou e não respondia mais e-mail. E ele parou de dar aula pra nossa faculdade um dia depois do acontecido. Foi isso. Não fiquem com o professor de vocês. Never. Jamais. História de quando eu vi um vídeo dos meus pais fazendo aquilo. E esse é um dos motivos do porquê você não deve mexer no celular dos seus pais. Quando isso aconteceu, os meus pais tinham saído de casa. E ficou só eu e a minha prima lá em casa. A minha prima ficou assistindo a TV enquanto eu fui arrumar a casa. E o meu pai tinha esquecido o celular dele em casa. E eu só descobri porque eu estava escutando o barulho da notificação para eu carregar o celular. Então fui colocar o celular para carregar, só que sem querer eu acabei abrindo a galeria de fotos do meu pai. E eu vi uma pasta que estava escrito secretíssimo.
Como que uma pasta com aquele nome não ia me trazer curiosidade, né? Então, eu fui lá e abri a pasta. Eu abri a pasta e vi o vídeo dos meus pais fazendo aquilo. Eu fiquei em choque. E rapidamente eu saí de lá e apaguei a página para eles não verem que eu vi aquilo. Guardei o celular e voltei a arrumar a casa. Fiquei muito tempo com isso na cabeça. História do dia em que eu peguei a minha tia e o meu irmão mais velho fazendo. Tudo começou quando a minha tia veio passar uns dias na minha casa. Como meu irmão não estudava mais e meus pais trabalhavam o dia todo e eu estudava a tarde toda, o meu irmão ficava em casa com a minha tia. Afinal, era tia dele, né? Ninguém ia desconfiar de nada. Até que um dia eu acordei bem ruim mesmo, mas mesmo assim eu resolvi ir para a escola. E enquanto a minha mãe estava me levando para a escola, eu comecei a vomitar e passar muito mal mesmo. Então a minha mãe falou que só ia me deixar em casa, que não dava para ela ficar comigo porque ela estava atrasada para o serviço. E também a minha tia estava em casa, né? Então ela podia cuidar de mim. Então eu cheguei em casa e chamei a minha tia e ela não respondeu. Então eu fui na cozinha comer alguma coisa. E depois eu fui pro meu quarto e comecei a escutar uns barulhos vindo do quarto do meu irmão. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Então eu lembrei que no meu quarto dava acesso na janela do quarto dele. Parte 2 da história do dia em que eu peguei a minha tia e o meu irmão mais velho fazendo. Continuando, depois que eu ouvi o barulho do quarto do meu irmão, eu fui correndo no meu quarto para ter acesso à janela do quarto dele. E quando eu fui até a janela do quarto dele, eu vi a cena, ele e a minha tia fazendo aquilo. Imediatamente eu peguei o meu celular e comecei a gravar tudo. E assim que meus pais chegaram, eu mostrei o vídeo para eles. Foi o maior bafafá. E o meu irmão foi expulso de casa e a minha tia nunca mais veio aqui. E já tem mais de 2 anos que eu não vejo nenhum dos dois. História do dia em que o garoto da minha escola espalhou que eu tinha pagado aquilo para 3 garotos diferentes. Eu tava no 4º ano da escola. E eu lembro que nesse dia eu tinha levado meus álbuns de figurinhas com aquelas figurinhas que a gente fazia trocas e tal. E eu lembro que nesse dia eu chamei bastante atenção. Porque todo mundo ficou impressionado com o tanto de figurinha que eu tinha. Até que chegou na hora do intervalo e um dos meninos mais gatos da escola veio falar comigo. Ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar normalmente. Até que no meio da conversa ele pediu um beijo. Sim, um beijo. Tipo, eu tava no 4º ano da escola, eu nem sabia o que era isso, ainda era bebê. Mas enfim, eu falei que não, ele insistiu e acabou saindo de lá. Acabou a aula e eu tava indo em direção ao portão. Até que eu vi 2 meninas rindo de mim, sabe? Mas continuei andando até que uma delas me alcançou. Quando ela chegou em mim, ela falou, nossa, como você teve coragem de fazer aquilo? E eu não entendendo nada, perguntei o porquê. Até que ela me disse que esse tal menino... Parte 2 da história de quando um garoto da minha escola espalhou que eu tinha pagado aquilo para 3 garotos diferentes. Continuando, a menina que me aconselhou disse que o garoto tinha falado que eu tinha pagado aquilo para ele e para mais 2 garotos diferentes enquanto a gente jogava Verdade e Desafio. Na hora eu achei que era brincadeira, mas eu percebi que não era. No dia seguinte eu fui para a escola e o boato já tinha se espalhado pela escola inteira. E me chamaram na diretoria. Eu expliquei que não tinha acontecido nada, mas ninguém acreditou em mim. Eu fiquei muito desesperada e cheguei a ajoelhar e implorar para não contarem para minha avó. Eu morava com ela na época. Eu só tinha 10 anos na época e eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Depois de um tempo eu mudei de escola e o meu irmão deu uma surra naquele menino. História de quando eu vi um vídeo dos meus pais fazendo aquilo. E esse é um dos motivos do porquê você não deve mexer no celular dos seus pais. Quando isso aconteceu, os meus pais tinham saído de casa. E ficou só eu e a minha prima lá em casa. A minha prima ficou assistindo a TV enquanto eu fui arrumar a casa. E o meu pai tinha esquecido o celular dele em casa. E eu só descobri porque eu estava escutando o barulho da notificação para eu carregar o celular. Então fui colocar o celular para carregar, só que sem querer eu acabei abrindo a galeria de fotos do meu pai. E eu vi uma pasta que estava escrito secretíssimo. Como que uma pasta com aquele nome não ia me trazer curiosidade, né? Então, eu fui lá e abri a pasta. Eu abri a pasta e vi o vídeo dos meus pais fazendo aquilo. Eu fiquei em choque. E rapidamente eu saí de lá e apaguei a página para eles não verem que eu vi aquilo. Guardei o celular e voltei a arrumar a casa. Fiquei muito tempo com isso na cabeça. História de quando eu vi o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Tudo começou quando eu resolvi me cadastrar nesse site. Logo de início eu já fiquei muito traumatizada, porque toda hora aparecia um cara mostrando aquilo. Eu cheguei até a entrar com a minha prima, eu e ela quando estávamos juntas. E ela até chegou a comentar que o irmão dela também ficava mostrando aquilo no site. Fiquei mais traumatizada ainda, né?
Até que nesse dia eu voltei para minha casa e resolvi abrir o Omegle novamente. E um detalhe, eu nunca pulo quando aparece os caras mostrando aquilo. Sempre que aparece, eu xingo muito eles, tipo, muito mesmo. E deixo pra eles pular o vídeo. Até que apareceu o menino e eu comecei a xingar muito ele. Só que eu tava achando ele muito familiar. Até que eu resolvi jogar o nome na roda. E foi aí que ele... Parte 2 do dia em que eu encontrei o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Depois que eu entrei e vi o cara mostrando aquilo, eu xinguei muito ele. Normalmente os caras somente pulam o vídeo, mas esse, em específico, me xingou muito também. E eu acabei reconhecendo a voz. E foi aí que depois que eu disse o nome dele, ele se abaixou e disse que não acreditava. Eu fiquei muito sem graça e muito com vergonha alheia, né? Eu fiquei um tempo sem conseguir olhar pra cara dele. E sim, gente, era o meu amigo mostrando aquilo no Omegle. Hoje a gente já é de boa com isso, mas sempre que eu me lembro ou que a gente toca no assunto, eu passo muito mal, porque foi muito constrangedor.